Vamos seguir então no vídeo de hoje, te orientando como proceder para fazer a ativação da virtualização na BIOS do teu computador, instalar a feature do Hyper-V, que é o recurso que vai possibilitar você criar máquinas virtuais, e também como configurar a parte de rede no Hyper-V, e por último, vou te instruir como fazer a criação da sua primeira máquina virtual. Antes de simplesmente iniciarmos, um contexto rápido. O Hyper-V é um sistema de virtualização, no caso nativo da Microsoft, que possibilita você criar máquinas virtuais. Criar máquina virtual é útil quando você precisa fazer o teste de outro sistema operacional. Por exemplo, eu tenho o Windows 11 instalado aqui na minha máquina e pode ser que em algum momento eu sinta a necessidade de testar um Debian, por exemplo, ou o Windows Server que nós instalamos no nosso vídeo anterior. Mas é importante destacar que o Hyper-V não é o único sistema de virtualização. Existem outros vendors que disponibilizam tais sistemas. Por exemplo, o Oracle VirtualBox é uma feature disponível para Windows, para Mac, para Linux, que você consegue instalar e ter a mesma finalidade. Particularmente estou preferindo Hyper-V porque é uma feature nativa do próprio sistema operacional Windows, então você não vai precisar instalar nenhum complemento de terceiro aí na tua máquina. Importante destacar também que existe um Hyper-V Server. No caso, eu estou instalando o Hyper-V no meu sistema operacional. Então, ele está competindo recursos com o meu Windows. Eu tenho o Windows que eu estou usando para gravar o vídeo. E conforme vocês podem observar na minha tela, eu tenho o Hyper-V aqui instalado. Mas para ambientes corporativos, caso você julgue necessário, pode ser que você instale o Hyper-V direto no teu servidor, sem competir recursos com o sistema operacional, onde o próprio Hyper-V vai ser o sistema operacional do servidor. Qual que é o primeiro passo, pessoal, para a gente fazer a instalação do Hyper-V? Eu preciso ativar o recurso de virtualização na BIOS do meu computador. Como que eu posso fazer para verificar se há, de fato, o recurso de virtualização instalado já no meu computador? Você pode pressionar junto as teclas Ctrl Alt Del, selecionar o gerenciador de tarefas, e é o que eu vou fazer aqui agora. Eu não vou apertar Ctrl Alt Del, porque senão ele vai travar a minha máquina. Um outro modo de você acionar o gerenciador de tarefas é você pressionar juntas as teclas Windows R. No menu executar, que será exibido no canto inferior esquerdo, você digita Task MGR, tudo junto, aperto Enter. Vou maximizar o gerenciador de tarefas. No gerenciador de tarefas, pessoal, no canto superior esquerdo, temos aqui a opção de desempenho. No desempenho, lá embaixo, observe que há um recurso chamado virtualização. No meu caso, ele já está habilitado, tá? Mas a ideia aqui, como sempre, é não deixar ninguém para trás. Caso o seu mostre como desabilitado, o que você precisa fazer? Você precisa ativar o recurso de virtualização na BIOS do teu computador. E aqui está a diferenciação, tá? Porque não existe um procedimento padrão para todos os computadores. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode utilizar o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, para tornar o teu dia a dia mais produtivo. Então, com base no contexto do vídeo de hoje, eu quero te dar alguns insights de como que você pode usar o Copilot para ir resolvendo pequenos problemas do teu dia a dia. Sobre como ativar a virtualização na BIOS do meu computador. Você pode fazer isso através de softwares de terceiro, como o próprio CPU-Z. Eu já tenho ele instalado na minha máquina. Caso você não tenha, você pesquisa no Google CPU-Z, baixa, faz a instalaçãozinha convencional, Next, Finish. E uma vez que você finalizou, você pesquisa no seu computador por CPU-Z. E aqui no CPU-Z, na guia CPU, ele mostra aqui a minha CPU, o codename, que no caso aqui eu estou utilizando o Coffee Lake, e algumas informações, como no caso o socket, né, 1151. A informação que você precisa está na guia Mainboard. Na guia Mainboard, ele mostra que o fabricante da minha placa-mãe é a ASUS, e o modelo é o Prime H310M. Com base dessa informação do fabricante e do modelo, como que você deveria proceder? Antes da inteligência artificial,
você precisaria abrir lá o teu navegador, Microsoft Edge, pesquisar lá por como ativar a virtualização na placa-mãe Prime H310. Aí ele listaria lá diversas fontes, né? Onde você de repente pesquisaria uma a uma, ou vai direto no site da ASUS, pesquisa o manual, as configurações de BIOS e como que você faz para ativar na BIOS específica daquela placa-mãe. Mas a vantagem do Copilot é que com poucos cliques você já tem toda a informação sumarizada. Essa é uma das principais vantagens da inteligência artificial e no nosso contexto do vídeo, como que ela vai te ajudar a ser mais produtivo. Vou fechar aqui o CPU-Z, lembra do nome, H310, o modelo da minha placa-mãe, essa informação já é suficiente. Mas também, pessoal, como que você pode obter essa mesma informação sem instalar nenhum software de terceiro? Essa aqui é uma alternativa a você que não quer fazer a instalação do CPU-Z na tua máquina, tá? Como que a gente procede? Pressiono novamente Windows R, no menu executar vou digitar cmd. Ele vai abrir aqui uma janela, que é o prompt de comando. No prompt de comando você vai digitar wmic espaço base word espaço get espaço product. Pressiono Enter. Você vai observar que aqui eu consegui exatamente o mesmo modelo, a mesma informação que o CPU-Z me trouxe. Tá? Particularmente eu tenho utilizado esse modo aqui, mas para de repente não ficar vago, eu contextualizo sempre dos dois modos, para quem quer fazer na unha ali com o próprio Windows e para quem de repente quer deixar o software instalado lá por uma questão de praticidade. Tá? Então, com essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o modelo da minha placa-mãe, apertar o Enter, vou apertar o botão direito aqui só para validar, ó, ficou certinho então a informação. Tá? O que eu vou fazer agora? Fechei o prompt de comando. Fechei o gerenciador de tarefas. O Copilot, eu estou utilizando o Windows 11. No canto inferior está lá o íconezinho do Copilot. Ele tem incorporado também no navegador do Microsoft Edge. Está aqui. Como ativar a virtualização na placa mãe modelo Ctrl V. Pressionei o Enter. E uma vez que eu fiz a pergunta certa, observa aqui, ó, em poucos cliques ele já trouxe aqui todo o resuminho do manual que eu citei para vocês. Lembra como seria muito mais trabalhoso? Você precisaria acessar o site da ASUS, pesquisar o modelo da placa-mãe, acionar o manual, ler o manual na parte de BIOS, como você faz para ativar a virtualização. E aqui não, sabendo fazer a pergunta, pessoal, ele já trouxe aqui, ó, 5 linhas de forma sumarizada e resumida como que você vai proceder, tá? Então, reinicie o computador, aperta Delete, na guia Advanced da BIOS, seleciona a opção Intel Virtualization Technology, ou VTX VTX, e marca o Enable. F10 para salvar, feito. Uma vez que você fez esse processo, novamente aperta o Windows R, no executar digita task mgr, pressiono Enter, maximizei aqui o gerenciador de tarefas, no canto superior esquerdo clica na guia desempenho e valida-se na seção virtualização se ficou aqui, se consta como habilitado o recurso. Vamos agora para o passo 2, que é ativar a virtualização em si. Legal o Copilot, né? Aqui nos próximos vídeos eu pretendo ir fazendo uso do Copilot para induzindo vocês a colocar esse assistente de inteligência artificial no dia a dia. É fantástico você utilizar, poder contar com uma ferramenta dessa. Vou fechar aqui o assistente do Copilot. Agora vamos para o segundo passo, que é ativar o Hyper-V na minha máquina. Pressiono no Windows R, no executar appwz.tpl. Uma vez que eu digitei esse comando, pressiono Enter. Na seção de programas e recursos, no canto superior esquerdo, você clica em ativar ou desativar recursos do Windows. Nessa telinha de recursos do Windows, você vai rolando para baixo até aparecer aqui o Hyper-V. Maximiza, marca essas 3 caixinhas aqui, né? O Hyper-V, ferramentas de gerenciamento do Hyper-V, plataforma do Hyper-V, clique em OK. Ele vai baixar os binários do Hyper-V.
Muito provavelmente ele pode pedir para você reiniciar a máquina se for necessário, por causa de algum Windows Update que porventura esteja pendente. Caso seja necessário, pessoal, reinicie o computador, tá? Crie o hábito de reiniciar após as aplicações dos patches do Windows Update. E o segundo passo está pronto. Uma vez que você fez a instalação do Hyper-V e reiniciou a máquina, no menu executar, você pesquisa por Hyper-V. Ele aparece aqui, tá? Você clica aqui no gerenciador do Hyper-V e ele vai abrir essa telinha aqui. No caso, eu já tenho algumas máquinas virtuais. No caso de vocês, deve aparecer zerado. Como que você vai fazer? Antes de simplesmente criar uma máquina virtual, nós vamos seguir então com as configurações de rede, tá? Porque obviamente sua máquina precisa ter rede. Ela vai precisar de acesso à internet ou você vai precisar comunicar com algum outro host. Como que nós vamos fazer? No gerenciador do Hyper-V, canto superior direito, você vai clicar aqui na opção Gerenciador de computador virtual. Eu já tenho duas placas de rede aqui, tá? Eu já tenho dois adaptadores que eu adicionei, um para a rede externa e um para a rede interna. No caso de vocês, ele muito provavelmente só vai estar mostrando esse default switch. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na seção de computador virtual, novo computador virtual, e aqui você seleciona o tipo de adaptador. O tipo externo, ele vai fazer uma bridge com a tua placa de rede, tá? Seja ela cabeada, seja ela Wi-Fi. Ou seja, a tua VM vai pegar um IP da tua rede interna. Então você deve ter um roteador aí na tua casa, aqui eu tenho um Fire, né, um MikroTik, e a tua VM vai pegar um endereço IP provido por esse DHCP, tá? E aí da tua VM você consegue comunicar com o teu computador físico e com os demais hosts na tua rede aí. O tipo interno, a tua VM ela vai subir com rede, mas de uma rede isolada. Então, no primeiro momento, ela vai subir sem rede nenhuma. Você vai ter que configurar um IP fixo ou algum outro segundo máquina virtual para prover a feature de DHCP, tá? Para configurar a seção de rede. Esse cenário aqui é útil quando você quer testar, de repente, alguma funcionalidade que requer uma rede isolada. Então, no primeiro vídeo, eu fiz a instalação do Hyper-V. No primeiro vídeo, eu fiz a instalação do Windows Server 2025. Fiz a instalação do Active Directory Domain Service. Pode ser que em algum momento dos próximos vídeos seja fazendo a instalação do DHCP Server. Então, eu quero que a minha máquina virtual pegue o IP da minha VM e do DHCP, e não do meu MikroTik aqui de casa. Aí, nesse cenário, onde você vai testar uma segunda rede, você requer esse isolamento de rede. Nesse caso, faz necessário você utilizar o tipo de rede interno, tá? Selecionou o tipo de rede, você clica aqui em Criar Computador. Aí ele abre aqui um novo computador, onde você define o nome, a descrição. Observem que eu selecionei o tipo externo. No tipo externo, faz-se necessário você selecionar a placa de rede correspondente, onde vai ser feito o bridge. O ponto de atenção aqui é que na minha máquina eu tenho somente uma placa de rede. Não tenho que dar errado. Ponto de atenção para você que tem notebook, pessoal. No adaptador no notebook você pode fazer uso de uma rede cabeada, a Ethernet, e de um adaptador de Wi-Fi também, tá? Então certifique-se de ter selecionado aqui na rede externa o adaptador correspondente. Porque imagina que você seleciona lá um adaptador, não presta atenção e a tua VM sobe sem rede. E aí pode ser que você no adaptador externo selecionou a rede cabeada, quando no teu notebook você está usando Wi-Fi, tá? Então presta bastante atenção aqui, para ter certeza que você selecionou o adaptador de rede, no caso da rede externa, o adaptador que você realmente está utilizando, tá? Ele não vai te pedir adaptador nenhum, porque lembra que é a rede isolada, ok? Aí feito isso, selecionou entre o rede externa ou rede interna, define o nome do computador, clica em aplicar, ok. Configurada a parte de rede, a gente segue agora então para a criação da nossa máquina virtual. Canto superior direito, clica em novo, máquina virtual. Aqui você define o nome da máquina virtual, o local de armazenamento, conforme eu comentei. Aqui é útil você mudar se você tiver mais de um disco instalado na tua máquina, tá? Ou por algum requisito de armazenamento que você tenha. O que eu vou fazer?
Vou apertar aqui o Windows R para te dar um contexto. Vou digitar disk.mgmt.msc. O que vocês vão observar? O foco aqui é a gente falar do armazenar a máquina virtual em outro local. Para dar um contexto dessa opção, na minha máquina eu tenho dois discos. Eu tenho o disco 0, que é um HD SATA de 3 teras. E eu tenho o disco 1, que é um SSD NVMe do tipo M2 de 2 teras. Então, para mim, essa configuração nesse momento eu não vou alterar, porque eu já tenho um disco mais performático, que é o disco C2 pontos, e ele tem bastante espaço livre, tá? De 2 teras eu tenho 1.5 livre aqui para utilizar. Mas alguns dias atrás eu não tinha esse NVMe, eu tinha um SSD SATA de 250 GB. E o que acontece? Ele estava com pouco espaço. Nesse contexto, eu precisava configurar a máquina virtual para que fosse salvo em outro disco, no caso nesse HD externo de 3 teras. Aí eu conseguia otimizar o espaço, não sem pagar um preço por isso, tá, pessoal? Porque o SSD ele faz em torno ali de, se for um SSD SATA, a partir de 1.3 mil IOPS, né? E o HD SATA ele vai fazer uma média de 75, 90 IOPS. Consequentemente, ele é o que acontece? O HD SATA ele tem mais espaço de armazenamento com um IOPS bem menor, ou seja, você tem mais espaço com menos performance. O SSD, geralmente, você tem menos espaço com mais performance. A relação custo-benefício também conta, tá? Geralmente é mais caro você comprar um SSD, e se for o NVMe do tipo M2, investimento financeiro maior, ok? Então, sempre avalia. Se você tiver a necessidade de poupar espaço, está sem espaço em disco, quer salvar a VM em um outro local, é justamente nessa seção de armazenar a máquina virtual em outro local que você deve marcar essa caixinha e procurar a pasta no respectivo disco que você quer salvar. Então esse é o contexto, tá, pessoal? Precisou salvar a máquina virtual em outro local? Marca a caixinha, aponta aqui a pasta, seleciona entre o disco correto, seja ele um HD SATA ou um NVMe. Essa é a lógica. O NVMe, geralmente ele tende a vir com espaço menor, mas muito mais performático, com muito mais IOPS. O HD geralmente ele tende a ter muito mais espaço, com muito menos IOPS, e você vai ter essa percepção na questão da performance da máquina. Como eu tenho bastante espaço sobrando, não preciso dessa opção. Tá? Então vou avançar, vou só fechar aqui o gerenciador de disco. Possibilita você criar máquina de 32 bits, aquelas com até 4 GB de memória RAM, ou de 64, que é aquelas superiores a 8 GB de memória RAM. No caso aqui, a geração 2 é somente de 64 bits, possibilita você utilizar sistemas que demandem o Wi-Fi e recursos de segurança como chip TPM. Vou selecionar aqui na geração 2, avanço. Quantidade de memória RAM, vou colocar aqui 2048. Vou marcar aqui a caixinha de memória dinâmica, avanço. A rede que nós configuramos alguns minutos atrás é aqui que você seleciona o adaptador. Você pode ter a opção de subir a máquina sem rede nenhuma, rede externa que vai possibilitar ela obter o IP do nosso DHCP aqui da rede, comunicar com os demais hosts que você tenha. Interno, uma rede isolada e o default switch. No caso aqui eu vou selecionar não conectado, vou avançar. Essa opção aqui é bastante interessante. Criar máquina virtual, criar o disco rígido da máquina virtual. Você tem a opção de criar um novo VHDX, localização que ele vai salvar o ponto VHD, tamanho. Você pode fazer um rodízio, de repente alguma máquina que ficou sem uso, aí você seleciona essa usar um disco rígido virtual já existente. Aí basta você clicar em procurar e apontar esse VHDX. Ou você pode selecionar aqui a opção de anexar um disco rígido virtual mais tarde. Essa é a opção que nós vamos utilizar, vou explicar por quê. Avança, aqui a guia de resumo, onde você confronta as informações para ter certeza de que não passou nada batido, e você pode clicar em concluir. Criou então a nova máquina virtual, botão direito, configurar. Na máquina virtual nós temos duas seções, seção de hardware e seção de gerenciamento. A gente já explicou isso aqui nos vídeos anteriores, mas vou fazer aqui um reviewzinho rápido, tá?
Aqui na parte da adicionar hardware, se você precisar adicionar um controlador SCSI, adaptador de rede, algum canalzinho de fibra aí, tá? Se você for usar um storage. Na seção de firmware, aqui você define a ordem de boot. Lembra da ordem de boot, onde que ele vai buscar informação? É aqui que você define. Seção de segurança, como é uma geração 2, uma máquina virtual da geração 2, aqui você tem a opção de utilizar um chip TPM virtualizado. Aqui na seção de memória, você define a quantidade de memória RAM da sua máquina. Como eu marquei a caixinha de memória dinâmica, aqui está disponível para mim configurar a memória dinâmica. Então eu posso colocar o mínimo dela vai ser 48 e o máximo 4096. Então, se a minha máquina estiver fazendo alguma atividade que demande muita memória RAM, ela vai usar no máximo 4 GB. E se estiver mais tranquila a questão de desempenho da máquina, ela não estiver precisando de tanta memória, ela vai cair aqui a quantidade de memória para pelo menos 2048, tá? No caso seria os 2 GB. Com isso eu consigo otimizar e gerenciar de modo mais inteligente a memória RAM da minha máquina física, do host virtualizador. Esse cenário aqui é principalmente útil, pessoal, para quando você precisa criar muita máquina virtual. Se você tem uma máquina com 8 GB de memória RAM, você criou uma máquina com 4, você só vai ter 4 GB para o seu host virtualizador. Muito provavelmente você não vai conseguir virtualizar um segundo equipamento. Mas se você de repente ativa a memória RAM, coloca 2 GB, mínimo 2, máximo 4, e você ligar, a máquina pode ser que em algum momento ela esteja mais tranquila e ela possa usar 2. Então vai sobrar memória para você criar em algum momento mais alguma outra máquina aí para você. Então, essa opção aqui é bastante inteligente você passar a utilizar. Processador, mesmo esquema, tá, pessoal? Quer mais poder computacional? Aumenta o número de vCPU. Ele está com padrãozinho de 3, vou manter. Controlador SCSI, é aqui que a gente define as questões de boot. Então vou adicionar aqui um leitor de DVD e ainda na seção de controlador de SCSI, vou adicionar um disco rígido. Disco rígido, aqui tem algumas opções interessantes, pessoal. Vou clicar em novo. Por isso que eu prefiro criar o disco rígido depois, não junto com a máquina, porque ele tem mais opções. Você tem a opção de tamanho fixo, tamanho dinâmico e diferenciação. Os dois principais, tamanho fixo e o dinâmico. Tamanho fixo, pessoal. Você cria um VHD de 50 GB, ele vai perder um pouquinho mais de tempo criando esse VHDzão de 50 GB, mas em compensação você não vai ter problema de performance, uma vez que o arquivo já existe. Tá? Expansão dinâmica. Ele vai criar um arquivinho, você define lá de 50 GB, ele vai criar um arquivinho de alguns megas. E ele vai crescendo a necessidade que você vai utilizando. Então ele cria, em um primeiro momento, o VHD de modo muito mais rápido, mas ele vai expandindo conforme você vai utilizando. E aqui você vai ter uma queda de performance, que pode ser inclusive acentuada se você salvou o VHDX em um HD convencional, não em um SSD, entendeu? Então você pode ver como existem diversas configurações para você não ter degradação de performance na sua máquina. Só se o disco é SSD, se é SATA, HD convencional, se é NVMe. Tem também o tipo do disco. Então no caso aqui, pessoal, vou selecionar, como já está salvo em uma questão do meu NVMe, para mim não vai importar muito aqui a questão, tá? Ainda assim tem a questão do desempenho, sim. Ainda assim tem a questão do desempenho. Então você pode selecionar o tamanho fixo, define aqui o local onde vai salvar, o tamanho do disco, vou criar um disco de 10 GB e avança. Então você vai observar que ele vai demorar aqui um pouquinho para criar, tá? Aqui ele tem algumas opções adicionais. Então eu defini na guia de configurar disco tamanho de 10 GB e eu tenho mais algumas opções. Ele vai criar, se eu colocar simplesmente essa opção, ele vai criar um disco de 10 zerado, onde eu vou fazer a instalação do sistema operacional da nossa VM. Mas eu tenho também a opção de selecionar a opção copiar o conteúdo do disco físico especificado. Então, quando eu marco essa opção, na minha máquina vocês vão se lembrar que tem somente 2 discos. Eu tenho um SSD NVMe de 2 GB, 2 teras, aliás, e eu tenho um disco físico, um HD SATA de 3 teras. Então eu posso criar um VHD copiando o conteúdo desses discos aqui. Tá? E eu tenho também a opção que eu não quero copiar o conteúdo de um HD físico, tá? de um disco físico. Eu quero copiar o conteúdo de um disco rígido virtual.
de um VHD. Essa é a terceira opção. Então, se você quiser copiar o conteúdo de um VHD já existente, essa é a terceira opção aqui que você vai utilizar. Conclui. Está criando, você pode ver que ele demora um pouquinho, porque ele está criando lá o HD, mas em compensação não vou ter problema de performance, tá? Porque ele já tem um tamanho fixo, e esse VHD de tamanho fixo está armazenado em um SSD NVMe. Então tem 2 pontos aí para não ter degradação de performance. Feito isso, pessoal, vou clicar em OK. Uma última vez aqui em configurações. Ó, e na guia firmware você consegue corrigir a ordem de boot. Então eu quero primeiro que ele debute a partir do DVD, depois a partir do VHD. E aqui no controlador SCSI, na seção unidade de DVD, aqui basta você então selecionar a ISO do sistema operacional que você quer instalar, clicar em aplicar, clicar em OK. Feito isso, clico 2 vezes na máquina virtual. Vou ligar ela, vou apertar aqui qualquer tecla para iniciar, e você consegue seguir então com a instalação do teu sistema operacional. É só carregar, a gente segue para a conclusão do vídeo. Ó, já carregou. Pessoal, é um videozinho rápido, mas preferi regravar para quem de repente tem dúvidas como fazer a instalação do Hyper-V. Tá? Como fazer a instalação do Hyper-V. E foi um conteúdo bastante interessante, porque eu abordei inclusive, né, a introdução aí de como você pode utilizar o Copilot para questões simples, de modo a tornar o seu dia a dia mais produtivo. Os próximos vídeos também quero fazer uso do Copilot para ajudar vocês aí nessas questões. Espero que o conteúdo agradou. Como sempre, se o conteúdo te foi útil, curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações e comenta aí pra gente, pessoal. Conteúdo interessante, de graça, se foi útil, comenta aí pra gente saber se ficou até o final. Deu de graça, comenta aí pra gente aí, tá? Conteúdo de graça aí, sem cobrar por curso, por mentoria, por nada do tipo. Comenta aí pra gente aí, deu de graça, fechou? Vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima, até mais.